Bom dia. Bom dia, gurias. Como vocês estão? Estão me ouvindo bem? Hoje tá feio o dia, né? Hoje o dia começou bem, pelo menos aqui, né? Pra nossa região. Tá bem escuro o dia. Todos esses últimos dias a gente teve muito sol, né? Eu tive que me organizar pro sol. Porque o sol tava invadindo aqui, né? Chegava certo momento da live e o sol invadia, né, a live. Mas hoje tá muito escuro. Vocês estão me ouvindo, gurias? Bom dia, Lu. Bom dia, Gislaine. É Magali. Bom dia, Magali. Mas hoje mudou, né? Mudou. Tá ouvindo, Gislaine? Beleza. Hoje mudou. Hoje o sol não vai entrar, né? Hoje tá tudo muito fechado, o tempo tá muito fechado. Serão chuvas de bênção. Amém. Hoje o tempo tá muito fechado. E olhar para o tempo, para o movimento da natureza é algo que Deus nos ensinou na Bíblia, né? A gente tem ao longo da Sagrada Escritura várias comparações para que o povo compreendesse a palavra. Havia muitas comparações, né? Relacionando o tempo, a natureza, né? O mover das estações, o uso da agricultura, né? As estações e a agricultura, para que a gente possa compreender as coisas espirituais, né? Até para que a gente possa entender como era a voz de Deus. A palavra fala que a voz de Deus era forte como um trovão, né? A gente vai olhando para a natureza e vai compreendendo alguma das coisas espirituais. Para nós hoje não é diferente, né? Nós, às vezes a gente vive dias, né, ensolarados, né? Que a luz invade, que o sol invade, que o calor invade, né? E a gente tá vivendo aquele período, né, de graça, de bênção, de luz invadindo, de prosperidade, onde as coisas dão certo, né? Onde as coisas dão certo. E o sol, ele é incrível, né? A luz do sol é incrível. Eu lembro que eu morava, quando eu era bem pequena, numa casa de madeira, muito humilde, muito pobre, cheia de frestas. E eu lembro de amanhecer e tinha uma frestinha, se tinha um furinho, e tinham vários, né? Quando o sol levantava, né? Aquele furinho entrava uma luz imensa, né? Por aquela frestinha, aquela luz entrava assim, aquela luz do sol da aurora levantava e entrava e invadia tudo, né? E a gente vive tempos que é assim, né? Que o dia levanta, né? E ilumina tudo, mas a gente também vive dias na nossa vida como o dia de hoje, né? Às vezes a gente tá vivendo um tempo de graça, de prosperidade, e a gente tá acostumado a viver daquela maneira, né? A gente nem sabe, às vezes a gente nem observa quando o tempo tá mudando. E às vezes a luz vai embora, o calor vai embora, né? E a gente levanta e são dias de escuridão, que a noite acabou e parece que ela nem acabou, né? Que a gente precisa estar com luz acesa dentro de casa durante o dia. Nesses momentos, né, em que a luz do sol, ela não nos alcança, né? Nesse momento em que o calor não nos alcança, a gente não deixa, a gente sabe disso, essa comparação é bem batida, mas ela é importante para nós nos tempos de combate espiritual. Nós não deixamos de crer que o sol existe, que o sol está entre as nuvens e que ele voltará. Ele vai voltar, a gente sabe que ele vai voltar. A gente espera, né, que ele volte. A gente quer que a mulher que é dona de casa, né, a gente faz o quê? E principalmente aqui no sul, né, que a gente tem muito, a gente vive muito, né, intensamente as estações do ano, elas são bem separadas para nós. Tem outras regiões do Brasil que não tem, assim, a vivência das 4 estações, mas aqui a gente tem bem forte, a gente sabe muito bem, né? A gente sabe o que esperar do inverno, a gente sabe o que esperar do outono, da primavera e do verão. E a gente, como dona de casa, né,
levanta às vezes um dia, a gente fica olhando assim, vai ter uma semana de chuva, né? Como que eu vou me organizar? Aqui onde a gente mora na nossa região, uma umidade louca, né? Como que eu vou me organizar para a roupa secar? Como que eu vou fazer para secar essa roupa, para secar o uniforme da escola das crianças? Esses jeans aqui, a gente vai procurando meios, a gente vai pensando como que a gente vai fazer, estruturando ali as roupas da família, organizando como que lava, como que seca. Se eu tenho uma secadora em casa, se eu não tenho, onde é que eu ponho um varal, né? Pra fazer o que? Quando eu era criança, né? A gente tinha uma secadora top, né? Que era atrás da geladeira. Secava o uniforme de quem já colocou roupa atrás da geladeira pra secar. Isso é muito, né? Isso é muito a minha infância, assim, a minha adolescência, né? O uniforme da escola, meia, jeans, né? Arrumava um lugarzinho numa área para colocar uns varaizinhos para bater um ventinho e não bater a chuva, né? Mas onde a gente mora é tão úmido que tem vezes que se a gente bota a roupa na rua para tomar um vento, ela já fica molhada da umidade, né? Do tempo. A gente vai arrumando estratégias, né? Como dona de casa para dar conta, né? Porque os dias são ruins, os dias são úmidos, os dias são sem sol, os dias são ruins, né? E da mesma forma espiritualmente. Só que a gente pensa assim, a gente que é dona de casa, tu também, Luciana, colocava a roupa atrás da geladeira para secar. Isso é muito coisa da gente, né? Muito coisa de pobre. E outra coisa, o que eu tava falando? Eu até me perdi. A Luciana disse que também botava, eu até me perdi. Só que a gente que é dona de casa, a gente sabe que esses dias vão passar. A gente sabe que os dias da chuva e da umidade vão passar. Então, o que a gente faz? A gente vai dando conta como a gente consegue, se estruturando da melhor forma, dando conta da melhor maneira e esperando o retorno do sol, esperando os dias mais secos, né? A gente espera e daí quando chega o dia mais seco, a gente abre a casa, a gente abre tudo para entrar a luz do sol, a gente coloca as cobertas no sol, por quê? Porque a gente precisa desse sol, né? Mas a gente espera que ele venha, a gente sabe que ele virá, né? Às vezes eu tava olhando ontem a previsão do tempo, até semana que vem a previsão por enquanto é que fique o tempo fechado, né? Mas eu sei que ele vai mudar. Eu sei que o sol vai retornar, né? Eu sei que ele vai retornar, eu sei que eu vou dar conta do que ficar acumulado, porque às vezes acumula uma roupinha que não vai secar, e a gente vai dando conta daquilo que é prioridade nos dias que o tempo tá fechado, né? Na nossa vida espiritual, gurias, não é diferente, né? A gente pode comparar muito bem, né? Os tempos de paz, de tranquilidade, aos dias ensolarados, aos dias de primavera, aos dias de verão, né? Onde tudo seca, né? Você põe uma roupa de manhã, né? Levanta, põe a roupa para lavar, bota a roupa no sol, chega meio-dia, já dá para mudar o varal, porque já secou. Nossa, mas é bom. Nossa, que maravilha que é, né? Você tá sempre com a roupa em dia, nunca dá uma acumuladinha, né? Por quê? Porque o tempo é favorável, né? E nós vivemos dias de tempo favorável. E nós vivemos dias de dificuldade, né? A gente vive dias de dificuldade. Tem aquela fábula, né? Super famosa que toda criança escuta, né? Da formiga e da cigarra, né? Da formiga que é inteligente, que é prudente, que é esperta e que durante o verão ela acumula e guarda, né? Porque virão os dias de inverno, né? E a gente tem lá a cigarra que só aproveita, que não se prepara, né? E que quando chega o inverno pega ela desprevenida. E a gente tem vários finais para essa história, né? A gente tem os finais mais... Eu já li de toda maneira para os meus filhos. Tem o final que a formiguinha abre a porta para a cigarra, deixa a cigarra entrar e a cigarra fica tocando a violinha dela e ela e a formiga ficam bem durante todo o inverno porque a formiga é muito boazinha. E tem outros finais que não tenho o que fazer, eu acumulei para mim, eu não tenho para ti. E a cigarra morre de frio do lado de fora, de frio e fome, né? Porque ela não se preparou. Na nossa vida espiritual, a gente pode muito bem pegar esse tipo de historinha de comparação. Quando o tempo é bom, né? Quando o tempo é favorável, né? A gente avança na vida espiritual. Tem tempos em que as coisas estão mais fáceis
que a gente sente o calor do sol, que a gente sente a luz entrar, que a nossa oração flui. Tem tempos que a nossa oração flui, que é fácil rezar, que as coisas estão mais ordenadas, que a gente reza e logo recebe a graça. São tempos de primavera, são tempos de verão. Mas vem e às vezes a gente sente bem devagarinho que vai chegando o outono, que vai esfriando, né? Que o tempo vai fechando, né? Que tudo aquilo que era vistoso, que estava bonito do verão, que estava cheio de folhas e de frutos e tudo mais, vai caindo. A gente vai sentindo uma perda, parece que a gente vai perdendo um pouquinho da fé, um pouquinho da vontade de rezar, que as coisas vão fechando um pouco mais, né? E nós vivemos invernos na nossa vida espiritual. A gente vive inverno, a gente vive frio, a gente vive tempo fechado, a gente vive esse tempo de dificuldade. Quando a gente é esperta e prudente, a gente aproveita desse tempo de primavera, desse tempo de verão para crescer espiritualmente, para ler mais a palavra, para rezar mais, para ter mais experiências com Deus, para firmar bem a nossa fé, para viver essa vida de louvor, para quando o inverno chegar, a gente está fortalecida para passar ele, porque esses dias vão chegar, mas eles também vão passar. A graça é essa. Toda a dificuldade que nós estamos vivendo hoje, todas as lutas, toda a falta de sol, a falta de calor, a falta de luz, vai passar. O dia hoje está muito fechado, está completamente fechado. Daqui eu olho para lá, está tudo fechado, né? Está tomado de nuvens que não deixam o sol chegar, né? Vai passar o dia, a previsão do tempo que passe o dia assim. Ok, mas o sol tá lá. Alguma luz ainda nos alcança, a gente sabe que é dia. E a gente sabe que por mais que a gente olhe para a previsão para os próximos dias e ela não seja muito boa, o sol vai retornar, ele vai voltar a brilhar. A gente se organiza para passar esses dias. Como que eu me organizo para passar os dias de dificuldade espiritual? Da mesma forma que eu organizo, né, que eu estava falando, da roupa, que a gente vê o que é prioridade, né? Qual é a prioridade da roupa, para lavar, da roupa para secar, eu vou mandar para lavanderia, vou botar atrás da geladeira. Eu acho que hoje em dia as geladeiras nem são como era antigamente, nem sei, né? Mas depois a gente aprende que não pode fazer isso, né? Mas isso nos salvou a infância toda e a adolescência, né? Era a nossa secadora de roupa. Era como a gente dava conta, né? Então, o que eu vou fazer para dar conta? Como que eu vou organizar, né, a minha vida para que as coisas continuem andando, para que eu continue tendo vida espiritual, para que eu continue na busca de santidade, para que eu continue avançando mesmo com o tempo sendo mal, né? Talvez você esteja vivendo um inverno na sua vida espiritual, né? Onde até a oração você não sente o calor da presença de Deus na oração. Tem vezes que a gente fica assim, a gente fica quase que insensível à presença de Deus, a gente não sente, não tem luz, não tem calor, você entra e sai da oração do mesmo jeito. Mas, se antes desse inverno eu já estava vivendo tempos em que eu aprendi a conhecer a Deus, a gente ainda nem rezou, né? Mas eu vou continuar aqui um pouquinho, gurias, olha só. Nos tempos de primavera, de verão, a gente tem que ser lá como a formiga, né? Que se prepara. Ontem eu estava falando sobre louvar a Deus, né? E eu ensinei os meus filhos que louvar a Deus, né, era elogiar o Senhor, era saber as características de Deus, né? E louvar o Senhor. Isso é bem didático, assim, quando a gente vai explicar para uma criança, né? Eles eram bem pequenininhos e eu ensinei eles assim, que a gente falava que o louvor era elogiar a Deus. Então a gente tem que conhecer a Deus para a gente poder louvar a Deus. Para eu poder saber quais são as características desse Deus, para exaltar essas características, louvá-lo, conhecer o poder. Eu preciso, para eu dizer que ele é todo poderoso, eu preciso conhecer esse poder dele, certo? Para eu dizer que esse Deus é fiel sempre, eu tenho que conhecer a fidelidade dele. Para eu dizer que Deus é justo, eu tenho que conhecer a justiça dele. Para eu dizer que ele é misericordioso e que a misericórdia dele dura para sempre, eu preciso fazer o quê? Eu preciso conhecer a misericórdia divina. Nos tempos de primavera e de verão, a gente vem para a palavra. A gente não tem... E assim, eu não consigo, né? Não tem muitos outros meios que não seja a gente dedicar tempo, né? Não precisa ser muito, mas precisa ser dedicado. Um relacionamento que você não busca conviver, né? Que você não está presente,
naquela relação, ela vai morrer. Então eu preciso conhecer esse Deus. Então eu vou ler a palavra, eu vou ler a Bíblia. Na palavra de Deus, as histórias bíblicas, elas nos mostram e revelam o caráter de Deus. Como que Deus age? Como que Jesus agia? A fidelidade, a justiça, a santidade, o poder estão contidos na Sagrada Escritura. A gente começa a ver aqui como que Deus é, como que Deus age, a pedagogia divina para nos ensinar. Tudo está na palavra. Então, durante a primavera e o verão, eu preciso buscar conhecer a Deus. Eu vou buscar rezar mais, porque é mais fácil. Existem tempos na nossa vida que é mais fácil, que é mais favorável. Isso é fato, gurias, é ou não é? Me digam vocês que já estão na vida espiritual. Não tem tempos da nossa vida que é mais fácil? Que parece que a gente é mais impulsionada a buscar? Que a gente é mais impulsionada a estar em oração? A ler a palavra? Parece que existe até mais desejo dentro da gente. Então, mas assim, como a formiga e a cigarra, né? A gente precisa ter noção do tempo que a gente está vivendo. A cigarra pensou, ô tempo bom, vou só aproveitar, só tocar minha viola e cantar, curtir o verão aqui e não se preparou. E a formiga, que viu, olha, o tempo é bom, vou me esforçar aqui, né? Vou trabalhar aqui, vou juntar, vou guardar desse tempo, né? Então, a gente busca Deus. Então eu vou ler mais a palavra, eu vou buscar mais a palavra, eu vou assistir, escutar uns vídeos bacanas do Padre Paulo Ricardo lá no YouTube, eu vou ir guardando, porque tá mais fácil. Tem tempos que é mais fácil, a gente tá mais suscetível a essa graça de Deus, né? E aí a gente vai guardando, e quando chegar a dureza da prova, a dureza da provação, da dificuldade, da cruz, aqueles dias mais difíceis, eu guardei, eu aumentei a minha fé. Eu já aprendi a conhecer esse Deus, né? Eu já vivi experiências no meu quarto de oração que me fazem conhecer esse Deus e que me fazem saber como é que Deus age. E aí eu vou viver na prova aquilo que antes eu só li, aquilo que antes eu senti do calor. Não, agora eu vou viver disso, eu vou me alimentar dessas experiências que eu já estava vivendo com o Senhor. Elas vão me dar sustento. Deus permite que a gente viva momentos muito intensos, às vezes, na nossa fé, momentos de graça, a gente chama, né, do primeiro amor, né, aquele primeiro fervor que a gente tem quando conhece Jesus. Aquilo tudo precisa ser um alimento para a nossa fé quando a gente está mais para frente. A gente não pode viver só daquele primeiro amor, só daquela primeira paixão. A gente vai conhecendo, a gente vai ganhando intimidade, a gente vai ganhando em conhecimento do Senhor, né? E vai guardando dessas experiências para quando chegar o inverno. O inverno chega, gente, né? O inverno chega. Ele bate na porta da gente, ele arromba a porta, né? A temperatura cai, a luz vai embora, os frutos, né? A gente olha para as árvores e parece que elas estão mortas, né? Eu gosto muito de fazer eu gosto muito de olhar para a natureza e perceber na natureza o mover de Deus. A gente olha para as árvores e pensa, dessa árvore aqui nunca mais vai sair fruto. Não tem como. Não tem, ela tá seca, não tem mais vida nela. E o que a gente percebe é que as estações vão mudando, né? E depois chega no verão, ela tá cheia de folhas. Ela tá linda, ela tá vistosa, ela tá vigorosa. É assim com a gente. Talvez a gente esteja vivendo um inverno agora. Ou a gente está sentindo que o inverno está chegando, a gente já está vivendo o outono, as coisas são um pouco mais difíceis. Vamos sabendo que é um movimento espiritual. É um movimento natural das coisas. A gente passa por essas estações da nossa vida espiritual. Mas tudo passa. Tudo passa. Vamos rezar? E depois a gente vai continuar nisso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, muito obrigada pelo dom da nossa vida. Obrigada, Senhor, porque nós estamos vivas. Obrigada, Senhor, porque Tu nos chama a maior intimidade contigo, Senhor, a um crescimento na nossa vida espiritual. Obrigada, Senhor, porque Tu nos chama a reconhecer e a olhar, Senhor, nos movimentos da natureza, da nossa história, o Teu mover na nossa vida espiritual.
Nós queremos pedir, Senhor, a graça do Teu preciosíssimo sangue cobrindo toda a nossa família, todo o nosso dia, os nossos amados, tudo aquilo que vamos fazer no dia de hoje, todo o nosso final de semana, nós pedimos a proteção do Teu preciosíssimo sangue. Clamamos também ao Teu Divino Espírito Santo que venha falar conosco, que venha nos sustentar nos dias de inverno, nos dias de frio, nos dias de escuridão. Vem Espírito Santo e aquece nosso coração. Vem Espírito Santo e nos lembra agora do poder do Senhor, nos lembra dos dias de calor, dos dias de consolo, dos dias de graça. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo, vem sobre nós, vem sobre a nossa história. Vem Espírito Santo nos lembrar das nossas experiências com Deus, daquilo que nos marcou. Vem Espírito Santo restaurar a nossa fé e a nossa esperança nesse Deus. Vem Espírito Santo nos lembrar quem é o nosso Deus. O tamanho do amor, o tamanho da santidade, o tamanho da justiça, o tamanho do poder do nosso Deus. Vem Espírito Santo revelar o Pai, revelar o Filho, te revelar a nós. Vem Espírito Santo, nós precisamos do Teu calor, da Tua luz, da Tua graça nos dias de inverno, nos dias de frio que vivemos. Vem Espírito Santo, também nos ensina nos dias de graça, nos dias de luz, nos dias de sol, de calor, a guardar essa experiência, a fazer crescer o tamanho da nossa fé, a fazer crescer e dilatar o nosso coração no conhecimento, nas experiências contigo, para que a gente guarde para os dias de frio. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. A palavra de Deus tem um versículo, Urias, que diz assim, que nos dias de dificuldade, né, a gente precisa trazer à memória, né, os benefícios do Senhor. É preciso que a gente traga para a memória, que a gente busque na nossa história os benefícios, as graças, os milagres do Senhor. Nós temos alguns salmos que fazem isso, né? Que eles fazem quase como que uma leitura inteira da história do povo de Deus, relembrando os benefícios do Senhor na nossa vida, trazendo de novo para a memória aquilo que Deus já fez na nossa história e como isso é importante para nós. Lembra que ontem o Senhor nos trazia a questão do louvor, né? Que nós não podemos esperar, né, que tudo fique bem para louvá-lo. Nós louvamos a Deus hoje, né? Então a gente pode dizer assim no dia de hoje, nós não temos que esperar o sol, né, as flores, os frutos, a luz, o calor, né, da primavera ou do verão para louvar a Deus. Não, a gente louva a Deus nas folhas caindo, no frio chegando, no tempo fechando do outono, no frio do inverno, né? Nós louvamos a Deus sempre. A nossa experiência com Deus, né? Ela tem que gerar isso na gente, uma fé que diante do frio, diante da dor, diante da enfermidade, diante das dificuldades, né, ela não seja abalada. A gente tem certeza que o sol permanece ali e a gente tem certeza que a estação vai mudar, que o tempo vai mudar, né? E mesmo nos dias de maior frio e inverno, né? Às vezes Deus nos traz consolos, né? O Senhor me lembrava agora isso, né? O Isaac, meu filho, ele faz aniversário 23 de agosto. Sempre é frio e sempre tem dia feio, sempre. É uma coisa doida. Antes eu fazia festa de aniversário assim na rua, né? A gente tinha, morava em outra, eu lembro que a gente morava numa outra casa, a casa que ele fez praticamente os primeiros aniversários dele. E eu alugava brinquedo, coisa assim, sabe? E eu aprendi a colocar dentro de casa, na minha garagem, os brinquedos certos, né? Porque o dia de aniversário do Isaac, o tempo ia estar feio, ia chover, ou o tempo ia mudar, porque 23 de agosto sempre é tempo feio, né? Então eu aprendi a fazer festa de aniversário dentro de casa, né? Porque essa é o normal, né? Por uma criança que nasceu no meio de agosto. Só que ano passado aconteceu uma coisa muito interessante no dia do aniversário do Isaac. No passado ele fez 9 anos e foi o primeiro aniversário dele que não só tinha sol, mas fez 30 graus de calor no dia do aniversário dele.
Era um dia muito quente. Quem estava ano passado no aniversário do Isaac, as crianças, aproveitou muito. A gente fez... como é que é o nome daquilo? Colocamos uma lona e teve banho de espuma, de sabão, escorregavam naquela lona, se molharam inteiro, levaram roupa de banho. As crianças levaram roupa de banho e foi assim, eu fui vendo a previsão do tempo e vendo que o tempo ia mudar e eu ficava assim, mas será? Será que vai fazer todo esse calor no dia? Nunca ele teve, porque é inverno, o tempo tá fechado, sempre tá feio o dia no aniversário dele. Mas ano passado, a gente teve um dia de verão em pleno inverno. E isso nos marcou aqui em casa e a gente falava isso e ria, né? E dizia, Isaac, olha o que Deus te deu de presente. Um dia de verão em pleno inverno. Gurias, isso acontece às vezes na nossa vida espiritual. A gente tá passando por um perrengue, tá tudo fechado. Tudo fechado. Tudo fechado. Tá muito difícil, né? A gente, às vezes, nem a nossa oração, a gente não tem vontade de rezar. A nossa vontade de rezar, a nossa vontade de estar na presença de Deus some. Some. É por isso que a gente precisa acumular de, às vezes, uma disciplina de quando o tempo tá bom. Porque senão a gente é cigarra inconstante. A gente é cigarra inconstante que deixa a vida me levar, a vida leva eu. A gente não pode ser a cigarra imatura e inconstante, né? A gente tem que ser a formiguinha. A formiguinha constante, né? Que acumula no tempo bom para ter no dia ruim, no dia mal, né? As experiências que a gente vive com Deus, aquilo que a gente pode avançar, a oração do terço, a oração do rosário. Tem vezes na minha vida que é tão fácil rezar o rosário. Absolutamente mais fácil. Nunca é tão fácil, vamos ser sinceros também, né? Mas tem vezes que é mais fácil, que é possível. Tem períodos da minha vida que um terço sai com dificuldade. São períodos mais difíceis. São períodos de mais intensa guerra espiritual. Mas mesmo nesses dias de intensa guerra espiritual, de dificuldade, quando tá tudo muito difícil, Deus nos traz consolos. E faz como no aniversário do Isaac do ano passado. Faz a gente viver dias de verão em pleno inverno. São visitas do Espírito Santo, são graças de Deus, são consolos intensos, são dias de visita na nossa história, no nosso coração, que nos marcam profundamente. Mesmo na dificuldade, a gente pode viver momentos de experiência com Deus muito grandes, tanto que a gente brinca assim aqui em casa, que foi o aniversário do Isaac que ficou para a história, porque para nós foi, a gente sabe aqui, né, de vez em quando acontece isso aqui no sul, né, tá frio, e de repente vem um dia assim, mas ano passado pra gente marcou demais, porque além de tudo, foi justamente no dia do aniversário dele, então assim, pra gente marcou muito aqui em casa, né. O dia de verão em pleno inverno nunca foi assim, sempre foi diferente, mas naquele dia Deus quis dar assim. E Deus nos visita e nos dá consolos assim. Deus nos dá consolos assim para nos lembrar que Ele é presente, que Ele tá com a gente. Quem sabe até essas lives estão sendo isso para ti. Algumas mulheres têm me mandado assim, eu tô passando por períodos muito difíceis e essas lives, né, a oração tem me feito crescer, tem me feito andar, né, na minha intimidade com Deus, traz consolo pro meu coração, ali a minha visão, glória a Deus, né? É isso mesmo. Às vezes é isso. Ou quem sabe as lives para ti estão sendo a provisão para você guardar. Você não tá vivendo um período de tanta dificuldade assim, não. Agora você vai fazer o quê? Vai avançar na vida espiritual e vai guardar dessas experiências para que no dia mal, no dia da dificuldade, você tenha. Olha o que fala a palavra de Deus. Eu vou trazer esse salmo aqui pra gente olhar para o Senhor com esperança, gurias. A gente precisa olhar para Deus e a gente não pode mais deixar que a nossa esperança seja roubada. De todas as coisas, o que mais me faz vir para cá, fazer live com vocês e fazer campanha de oração, o que mais move o meu coração, o coração da Jéssica, né? É trazer de volta a esperança. O que mais me mobiliza, sabe, e me deixa triste, assim, me traz angústia pro coração, é ver o quanto nós temos perdido a esperança. Nós somos mulheres cristãs que perdemos essa virtude
da esperança. Nós não podemos perder a nossa esperança. Se a gente perde a nossa esperança, se a gente perde a nossa fé, gurias, a gente fica, como que eu falei ontem, vulnerável a todo e qualquer ataque do mal. A nossa fé, ela é proteção. A nossa esperança nos mantém onde a gente tem que estar. Olha só, o Salmo 26 é a jubilosa esperança em Deus, que diz assim: o Senhor é minha luz e salvação. A quem temerei? O Senhor é o protetor de minha vida. De quem terei medo? Quando os malvados me atacam para me devorar vivo, são eles, meus adversários e inimigos que resvalam e caem. Se todo um exército acampar contra mim, não temerá meu coração. Se travar contra mim uma batalha, mesmo assim terei confiança. Esses primeiros 3 versículos desse Salmo 26, que é um salmo de Davi, eu acho que isso aqui é o grande objetivo da nossa fé. A nossa fé chega nesse ponto aqui, exatamente aqui. O Senhor é minha luz e minha salvação. A quem temerei? O Senhor é o protetor de minha vida. De quem terei medo? Nós vivemos um tempo que a gente tem medo de tudo, que a gente anda ansiosa, temerosa. E aqui a gente tem nesse salmo dizendo que o Senhor é a minha luz. Olha, acabou a luz, né? A gente tá vivendo na estação da escuridão. Tá escuro, tá difícil. Acabou a luz, eu não sei por onde andar, eu não sei que passo tomar. Uma das características, né, da gente não ter luz é que a gente não enxerga onde é que a gente tem, por onde a gente tem que caminhar. Tanto é assim, né, que o Salmo 118 diz que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, né? Para que a gente saiba por onde andar. O Senhor, a sua palavra é minha luz. Tá tudo escuro, para onde eu vou para o Senhor, eu vou para a palavra, ele é minha luz. Eu não tenho quem me ajude, eu não tenho quem faça por mim. Não tem problema, porque o Senhor é a minha salvação. Às vezes nós buscamos nas pessoas, nos lugares, soluções esperando que pessoas, contratos, dinheiro, empregos nos salvem. Tudo isso pode ser que seja, pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que não sejam os meios que Deus vai usar. É por isso que eu não espero de ninguém além do Senhor. A minha esperança está em Deus. O Senhor é minha luz e minha salvação. A quem temerei? As situações podem se levantar, as dificuldades elas se levantam, a dor se levanta, mas a quem eu temerei? Quando a gente vai fortalecendo e vai ganhando essa musculatura espiritual, né, essa fé de Davi, né, esse tipo de fé aqui, a gente vai ficando firme, a gente vai perdendo o medo diante da vida, diante das circunstâncias da vida. Para quem é muito ansioso, né, que vive projetando e pensando dificuldades, olha para as circunstâncias e já projeta e já pensa e já cria cenários catastróficos. Onde está a nossa confiança? Onde está essa confiança? É claro que se você tem uma patologia, né, você está doente, você está no nível da sua ansiedade, você está doente, você tem que procurar o psicólogo, o psiquiatra para tratar. Às vezes eles vão ser meio de Deus para você. Vão ser ferramenta para te ajudar a tratar dessa doença, que é a ansiedade, que vem com um monte de sintoma. Agora a gente também precisa ir educando o nosso coração e a nossa mente. E muitas de nós não chegamos ainda no ponto da doença, mas daqui a pouco a gente chega, se a gente não coloca os olhos no lugar certo. A minha salvação está em Deus e Deus é todo poderoso. Quando os malvados me atacam, quem são os malvados aí, gente, na nossa vida? E tem tanta situação, tanta dificuldade. A maior parte eu quero te convidar a olhar como esses malvados, eles são espirituais, esses inimigos são espirituais. Davi está olhando para a situação e está dizendo assim, eles me atacam para me devorar vivo, mas são eles que vão cair, eles que resvalam e caem. Se todo o exército acampar contra mim, não temerá meu coração. Se travar contra mim uma batalha, mesmo assim terei confiança.
Como que você se porta na batalha? Como que a gente está se portando na batalha, gurias? Quando a gente sente, e não tem dias que a gente sente que parece que tem um exército inteiro acampado contra nós? Que todas as coisas parecem que começam a dar errado? E quando o inimigo ele vai cercando, quando é feito um cerco, né? Ele vai fazendo o quê? Ele vai impedindo naquele cerco, né, que o seu adversário se mova, que ele tenha acesso à água, que ele tenha acesso à comida, que ele consiga fugir daquela situação. Ele vai intimidando, né? Os exércitos faziam música, som de batalha para intimidar o adversário. Tudo isso o nosso adversário faz contra nós. Ele vem e nos cerca, né? E faz barulho com brigas, faz barulho com circunstâncias de falta, de dificuldade financeira, de dificuldade de relacionamento. Tudo isso, muitas vezes, é o cerco e o acampamento do inimigo contra nós. Ele acampa contra nós, ele investe contra nós. Ele mostra a sua força para nos intimidar, para ver se a gente cede, se a gente negocia com ele, se a gente abandona a nossa fé, se a gente abandona a santidade, se a gente para de rezar. Lembra disso? Ele sempre quer nos tirar do nosso lugar de oração, de santidade. Ele vem para matar, roubar e destruir. Roubar a nossa confiança. Roubar a nossa fé. Desiste, Deus não vai vir em teu auxílio, tu tá sozinha. Tu tá sozinha nessa. Davi diz: se travar contra mim uma batalha, se todo um exército acampar contra mim, não temerá meu coração, mesmo assim terei confiança. Eu vou segurar essa fé. Eu vou me segurar na minha fé. As experiências que eu já vivi com Deus, as experiências que eu leio na palavra desse Deus, me fazem crer que Deus não muda. Gurias, Deus não muda. Mudam as estações, nós mudamos. Deus é imutável, Deus não muda. Deus é todo poderoso, foi todo poderoso na vida de Davi. E é todo poderoso na nossa vida. O mesmo Deus que salvava Davi. O mesmo Deus que livrou Davi de Golias. Que deu força para Davi, sabedoria para Davi lutar contra Golias. É o Deus que nos sustenta e nos dá força e nos dá sabedoria para enfrentar os Golias da nossa vida. É o mesmo Deus. O mesmo Jesus que curava os enfermos, que ressuscitava os mortos. É o mesmo Jesus, igualzinho. Que nos olha com amor, que nos junta do chão, que nos perdoa os nossos pecados, que nos cura das nossas paralisias e lepras. É o mesmo Deus. É por isso que a gente precisa olhar para a palavra, para conhecer esse Deus. Ele não muda. Se Davi pôde confiar nesse Deus, eu posso confiar nesse Deus. A palavra de Deus vai trazendo para nós, olha só que lindo. Uma coisa só peço ao Senhor e a peço incessantemente, é habitar na casa do Senhor todos os dias de minha vida. É não deixar de viver essas experiências com Deus. É não deixar de estar na presença de Deus. No verão, no outono, no inverno, na primavera, no verão, no outono, no inverno, na primavera. Não vou deixar, na casa do Senhor todos os dias de minha vida. Na presença do Senhor todos os dias de minha vida. Aí no versículo 5. Assim, no dia mau, ele me esconderá na sua tenda. Irá ocultar-me no recôndito de seu tabernáculo. Sobre um rochedo me erguerá. Deus defenda, essa palavra linda demais, gente. Isso aqui eu não sei nem como é que eu não tô chorando, porque eu sou toda emotiva. Eu tô aqui me segurando. No dia mau, ele nos esconde. Ele nos eleva sobre o rochedo, ele nos salva. Olha só, Davi vem fazendo aqui uma crescente, né? Ele vai falando: o Senhor é minha luz e minha salvação, a quem temerei. O Senhor é o protetor de minha vida, de quem terei medo. Quando os malvados e os inimigos, eles vêm e me atacam para me devorar vivo, são eles que caem. Se todo o exército acampar contra mim, se travar contra mim uma batalha, mesmo assim terei confiança, eu não vou ter medo. Só peço uma coisa pro Senhor: que eu seja fiel. Que eu seja fiel, que eu esteja todos os dias na presença desse Deus, porque assim, quando chegar esse dia que o exército acampar contra mim, quando chegar o dia que não tem luz, quando chegar o dia do ataque do inimigo, quando ele quer me devorar vivo, o Senhor vai pegar e vai me esconder no recôndito do tabernáculo, no lugar da intimidade. Deus protege o nosso coração, a nossa fé.
Deus protege a nossa vida, Deus cuida da gente, gurias, quando a gente não tem mais. Quando a gente não tem mais, quando a gente não tem para onde correr, Deus nos eleva, Deus nos salva. Deus nos salva. E é tão lindo porque ele fala assim, uma coisa só eu peço ao Senhor e a peço incessantemente. É habitar na casa do Senhor todos os dias de minha vida. Olha só, a gente tem aqui em Davi consegue entender que quando chegar o dia mal, que quando chegar todo esse ataque contra a vida dele, que quando o exército inteiro acampar contra ele, que quando o inimigo vier intimidar ele só precisa de uma coisa. Ele precisa conhecer o Senhor e ter intimidade ao Senhor. E ele pede, Senhor, que eu esteja na tua casa todos os dias de minha vida. Que eu esteja na tua presença por todos os dias da minha vida. Porque é a presença de Deus que nos mantém de pé. É a presença de Deus que nos leva para esse lugar. Não importa qual a estação do ano, qual o momento que eu estou vivendo, eu preciso estar na presença de Deus. Davi nos ensina que só está de pé, só tem esperança, que incessantemente pede ao Senhor, Senhor, eu quero estar na tua presença. Não importa o que eu esteja vivendo, eu quero estar na tua presença, eu quero estar na tua presença. É quem está na presença de Deus que não titubeia na hora que o exército acampa, que consegue ter confiança, que não sucumbe diante da dificuldade, que não desiste, que consegue ser constante, independente da fase que a gente está passando. A nossa fé ela é constante, mais do que constante, ela cresce. A cada prova que nós passamos, cada inverno da fé que a gente sobrevive, é uma oportunidade para a nossa fé crescer. A gente pode parar e congelar, ficar do lado de fora, morrer de fome e frio igual a cigarro, ou a gente pode crescer. Crescer, crescer, cresce a minha fé, cresce a minha confiança, cresce meu conhecimento. Eu amadureço diante das dificuldades, diante dos invernos. Eu vou compreendendo onde eu errei, onde é que eu tenho que melhorar, onde é que eu tenho que converter, onde é que era bobeira minha sofrer por algumas coisas. Quando a gente está diante de um problema verdadeiro, quando a gente está diante de um inverno verdadeiro, diante do frio, da ausência de luz, da dor, do sofrimento, de uma enfermidade autêntica e verdadeira, a gente consegue olhar para o que a gente vivia antes e dizer, não, eu não estava vivendo inverno, não. Estava tudo bem lá. Estava tudo bem lá. Quando a gente é confrontada com as durezas reais, com as realidades da vida mais duras, que nos fazem sofrer de verdade, a gente consegue olhar e pensar assim, nossa, eu não estava sofrendo. Que bobeira. Aí quando você volta para aquele tempo de paz, que você volta a viver de repente uma ou outra coisa, você pensa assim, isso aqui não é sofrimento, isso aqui é só a vida acontecendo. Bora. E às vezes tem um outro movimento interior ainda, que é aquele de a gente olhar para trás e pensar, meu Deus, como é que eu dei conta de passar por aquela dificuldade firme, com fé? A gente olha para trás e diz, nossa, foi Deus que me sustentou. Isso é tão lindo, isso faz a gente crescer. E a gente ainda vai ter os outros versículos que são mais lindos que o outro, mas no versículo 8 diz assim, fala-vos meu coração, minha face vos busca. A vossa face, ó Senhor, eu a procuro. Ai, olha isso. Como é que a gente fica de pé na dificuldade? Como é que a gente não treme diante do exército? Como é que a gente fica firme, gurias? Davi está nos mostrando. Uma só coisa peço ao Senhor e a peço incessantemente. A gente não pede só isso para Deus. A gente nem pede para Deus para ser fiel. A gente nem pede para Deus para ter intimidade com Ele. A gente pede para Deus resolver nossos problemas. É ou não é assim? Eu não quero crescer com a dificuldade, Jéssica. Eu não quero amadurecer. Eu quero que Deus tire a dificuldade da minha vida. Alecrim dourado, não vai acontecer. Não vai. Não vai. Porque a gente precisa passar pela cruz para ter a ressurreição. Porque são essas situações que nos forjam e nos levam para o céu. Porque é diante dessas dificuldades que a gente vai ganhando essa musculatura espiritual, essa força. Se a gente se permite viver aquele momento com Deus, se a gente vive com Deus, a gente cresce. E a gente precisa crescer, deixar de ser imatura e mimada. A gente precisa. Davi está nos mostrando, fala-vos meu coração. Olha a intimidade. Olha o lugar de intimidade, olha o quarto de oração. Minha face vos busca. A vossa face, ó Senhor, eu a procuro.
Isso aqui, gurisa, que a gente tem que fazer, procurar a face de Deus, pedir incessantemente todos os dias, Senhor, eu quero estar na tua presença, Senhor, revela a tua presença a mim. Principalmente nos dias de tranquilidade, nos dias de primavera e de verão, é onde a gente pode avançar nessa busca com Deus, onde está um pouquinho mais fácil, né? Se a gente tirar as distrações, os prazeres, né, e querer a intimidade com Deus, é mais fácil nos tempos de dificuldade. E aí diz assim: se meu pai e minha mãe me abandonarem, versículo 10, o Senhor me acolherá. De novo, Davi está colocando os nossos olhos em Deus. Não espera nada de ninguém, não espera do pai, não espera da mãe, não espera do marido, não espera dos filhos, não espera de quem você muito deu, para quem você muito investiu, não espera das pessoas. Para de esperar das pessoas. Esperar em pessoas vai nos causar frustração e vai fazer a gente ser uma chata. A gente não espera nas pessoas, mesmo que aqui as pessoas, pai e mãe, quem mais devia nos amar, nos abandonem, e acontece, pode ter acontecido com você, aconteceu comigo também. O Senhor me acolherá. A gente tem um Deus que sempre nos acolhe, e Deus tem que nos bastar, gurias. Ensinai-me, Senhor, vosso caminho. Por causa dos meus adversários, guiai-me pela senda reta. Ele está pedindo: Deus, me conduz, porque o inimigo vai querer me desviar. Então, Senhor, me guia pelo bom caminho. Me orienta por onde eu tenho que caminhar. E aí, no versículo 13 e 14, a gente tem a maior prova de fé, né? E a certeza que mora no coração daquele que busca a face de Deus. Daquele que vai para diante do Senhor e que conhece o Senhor, que conhece o caráter de Deus. Versículo 13. Sei que verei os benefícios do Senhor na terra dos vivos. Ai, cara, isso aqui é fora da casa. Espera no Senhor e ser forte. Fortifique-se o teu coração e espera no Senhor. Sei que verei os benefícios do Senhor na terra dos vivos. Eu sei que eu vou ver. Isso aqui é jubilosa esperança em Deus, isso aqui é fé. Eu sei que eu vou ver os benefícios do Senhor aqui nessa terra. Eu vou ver os benefícios do Senhor. Eu tenho certeza, porque eu conheço esse Deus. Eu conheço. E agora tá tudo fechado, e hoje o dia é escuro, e hoje o dia é frio, e a previsão do tempo é que não melhore. Não vai melhorar. Pela próxima semana vai estar frio, vai estar escuro, vai estar difícil. Mas espera no Senhor e ser forte. O sol vai voltar. A graça vai nos alcançar. Porque nós veremos os benefícios do Senhor. O sol vai de novo tocar nossa pele. O calor do sol vai de novo queimar nossa pele. Vai secar nossa roupa. Os dias bons eles voltam. As graças nos alcançam. Eu sei que verei os benefícios do Senhor na terra dos vivos. Espera no Senhor e ser forte, porque na espera a gente não pode enfraquecer. É na espera que a gente tem que ter força. É na espera que a gente vai usar dessa provisão da nossa oração, da provisão dos sacramentos. É na espera. A espera ela é um processo importante na nossa vida e ela não é fácil. Espera no Senhor e ser forte. Fortifica o teu coração e espera no Senhor. Eu tenho falado sobre a gente deixar nossa fé forte, sobre a gente ter uma musculatura espiritual, sobre a gente louvar a Deus, trazer à memória aquilo que Deus já fez para fortalecer a nossa fé, fortalecer a nossa esperança. Fortifica o teu coração e espera no Senhor. Não arreda pé. Não para de rezar, não para de jejuar. Tem vezes na nossa vida que a gente vive, que a gente está passando por um momento de muita dificuldade, que a gente está passando por aquele inverno rigoroso, onde tudo está faltando. E a gente vai para a oração, e na oração é quase que um verão num dia de inverno. A gente é visitado por Deus. E Deus nos faz promessas e a gente sente a graça de Deus. E aí a gente quer sair daquele dia, a gente quer sair daquela oração e ver imediatamente a graça acontecer e ela não acontece. Cara, como isso era? Eu lembro de um período de inverno muito difícil que nós passamos. Um período de privação, de provação muito complicado. Muito difícil. E eu lembro que naquele tempo eu ia para a oração
e parecia que o meu quarto de oração era verão. Eram dias de verão em pleno inverno. Deus me consolava, me dava palavras, a gente via Deus fazer, Deus mostrava onde que estava indo, o que estava fazendo. Nossa, era uma bênção. Terminava a oração, nada mudava. Nada mudava. Nada se movia. A dificuldade parece que ainda aumentava. E eu ficava, meu Deus, ou eu tô louca? O que tá acontecendo? Como é que no meu quarto de oração Deus me fala tudo isso e quando eu saio nada muda? E cara, eu vou dizer pra vocês, não mudou por anos. Eu tive que esperar para vencer aquelas lutas daquele tempo, daquele inverno rigoroso. Eu tive que esperar. Como? No dia do aniversário do Isaac do ano passado, que eu disse que dia 23 fez 30 graus, no dia 24 já baixou a temperatura e depois voltou a ser inverno. A gente tem socorros, a gente tem visitas de Deus no nosso quarto de oração, revelação na palavra, nos sacramentos a gente é fortalecido às vezes, mas a situação não muda. Porque leva tempo para mudar, porque precisa de um processo para mudar e a gente vai ter que esperar passar a estação inteira até que chegue lá no tempo que é bom, até que chegue no tempo que o sol vai voltar definitivamente, que ele vai brilhar, que ele vai bronzear. É um processo, é um tempo que tem que passar. E aí o que a gente faz? Espera no Senhor e ser forte. A gente fortifica o nosso coração no Senhor e a gente espera no Senhor, não nas pessoas. Eu acho que uma das frustrações que a gente tem é que a gente reza e daí Deus fala que vai fazer e a gente projeta na nossa cabeça o que a gente acha que Deus vai fazer. Então eu acho que Deus é aquele emprego, é aquela pessoa, é aquela situação, vai acontecer tal coisa que vai mudar. E aí a gente sai e a gente fica esperando nessas situações, nessas circunstâncias, nessas pessoas. E aí não acontece aquilo, porque não é aquele processo. A gente tem que esperar em quem? No Senhor. No Senhor. Eu lembro que nessa situação específica que eu tô falando, Deus tirou todas as possibilidades humanas. Deus foi tirando todos os meus apoios. Tudo aquilo que eu podia pensar assim, é por aqui. Deus fechava. Não, então vai ser por aqui. Deus fechava. Não, mas agora vai vir daqui. Deus fechava. Tudo. Deus vai fechando portas para que a gente aprenda a esperar nele. Que a nossa salvação vem dele. Que ele abre portas que ninguém pode abrir. E que ele, quando ele fecha portas, também ele abre portas que ninguém vai fechar. E que ninguém pode abrir. E quando ele fecha algumas portas na nossa vida, não adianta a gente querer arrombar. Porque a gente não vai dar conta. Quando a gente está dando a nossa vida e a gente está numa caminhada com Deus, gurias, a gente pode espernear, perder a esperança, tentar fazer do nosso jeito e piorar a situação. Ou a gente pode confiar, buscar a presença de Deus, fortalecer o nosso coração, fortalecer a nossa fé e esperar e passar pelo processo. Passar pela estação. Não é fácil passar pelo inverno. Não é fácil quando Deus vai tirando todos os nossos apoios humanos, quando Deus vai frustrando todas as nossas expectativas e Ele vai deixando a gente ver que a gente só tem Ele. Não é fácil passar por esse processo. Mas uma mulher de muita fé esses dias passou por uma situação muito complicada e ela disse assim pra mim, ela me mandou um áudio, uma situação complicada mesmo, de risco de vida. E ela disse assim, Jéssica, como é bom ter Deus. Ai, eu não posso chorar. Ela disse assim pra mim, agora eu só tenho Deus. E como é bom só ter Deus. Essa irmã entendeu. E ela falava isso emocionada. Muito emocionada. Problema de verdade. Problema verdadeiro. Autêntico. Risco de vida. Aquilo que ninguém pode fazer. Aquilo que médico nenhum pode fazer. E ela dizia, Jéssica, agora eu só tenho Deus. E como é bom só ter Deus. A gente já chegou nesse ponto. É para esse lugar que Deus quer nos levar. Quando a gente entende que a gente só tem Deus. E como é bom só ter Deus. Porque quem tem Deus tem tudo. Quem tem Deus tem tudo. Ó, chorei. Eu sabia que não ia acabar essa live sem eu dar uma choradinha. Quem tem Deus tem tudo. Espera no Senhor e ser forte. Fortifique-se o teu coração e espera no Senhor. Eu só tenho Deus. E como é bom só ter Deus.
existe um consolo em só ter Deus. Existe um crescimento e existe um consolo interior, uma graça sobrenatural que a gente só conhece na hora da cruz, gurias. Existe uma face do Senhor que a gente só conhece na hora da cruz. Existe uma intimidade, um consolo, uma revelação divina que a gente só conhece na hora da cruz, do inverno, da falta, da dificuldade, da privação. E aí, a gente encontra uma jubilosa esperança. E ali o nosso coração se fortalece, naquele lugar ali, onde a gente não tem nada e a gente tem tudo. A gente não tem nada mais, a gente não tem pra onde correr. Eu lembro que chegou num ponto dessa minha dificuldade que eu dizia que minhas parceiras de oração buscavam rezar comigo e diziam, Jéssica, vamos rezar por aqui, vamos fazer tal coisa, vamos fazer aquilo. Eu disse, gurias, eu tenho que passar por esse tempo. Eu entendi que tem dificuldade que a gente tem que passar. Mas a dificuldade também vai passar. Aquela cruz vai se tornar ressurreição depois. Não adianta, gurias, a gente espernear na hora da dor. A gente espernear na hora da batalha. Se a gente ficar esperneando, a gente não cresce. E a minha mãe me ensinou uma coisa, e com isso eu vou encerrar. Minha mãe me ensinou uma coisa há um tempo atrás, há um tempo bem tempo, né? Quando eu ainda era bem novinha, assim, eu acho que adolescente, a minha mãe dizia assim, minha filha, tá passando por uma dificuldade, tá passando por uma prova, pede pra Deus, pra Ele fazer tudo que Ele quer contigo nesse tempo, né? Seja dócil a Deus. O objetivo, qual o objetivo? Sabe, gente, Deus tem objetivos de crescimento pra gente, às vezes, durante a prova, durante o inverno, né? Quando a gente tá sendo provada naquilo, quando a nossa fidelidade, a nossa fé tá sendo provada, existem objetivos de Deus pra gente crescer, pra gente sair daquilo ali muito melhor, muito mais santa, muito mais forte, né? E aí a mãe dizia assim, sofre tudo que tem que sofrer agora, minha filha. Pede pra Deus fazer tudo o que Ele quer fazer nessa hora. Para que tu não tenha que passar de novo por outra prova para mudar coisas que Deus já podia ter mudado nessa. Ganha tempo. Você ganha tempo, você ser esperta, gurias. Na dificuldade que eu tô agora. Senhor, eu quero avançar contigo, eu quero estar na tua presença, eu quero buscar a tua face, eu quero ser fortalecida agora, Senhor, nessa prova. Para que aquilo que eu precise crescer aqui, eu cresça aqui. Eu não tenho que passar de novo por outra dificuldade para mudar uma coisa, para me converter de algo que eu já podia ter feito antes. Esses momentos de prova nos fazem crescer. Nos fazem crescer. Lembra lá, né? Tem outro exemplo que é a prova lá de direção. Você vai lá, você passa pela prova de direção. Se você é aprovado, beleza, pega a carteira e bora. Se você é reprovado na hora do teste, o que vai acontecer? Você vai ter que se preparar, você vai ter que marcar uma data de novo, você vai ter que passar pela prova de novo, até ser aprovado. Existem coisas na nossa vida que a gente vai ter que ser provado. A nossa fé, dentro do nosso caráter, são coisas que a gente precisa passar. E aí Deus está dando uma oportunidade agora, na prova, da gente ser fiel, da gente mudar agora, da gente santificar agora. Passa agora no teste, seja fiel, seja firme, fortifica o coração, espera no Senhor agora, nessa hora, nesse inverno, nesse teste. Para que não precise vir outro depois para santificar isso, porque, gente, no céu a gente não vai entrar com todo esse tanto de coisa que a gente precisa converter. E muitas vezes é a prova, é o inverno que nos santifica. É a cruz que nos faz ser diferentes. O caminho é estreito, a porta é estreita, que leva para o céu. O caminho que conduz à perdição é largo. A porta do inferno é escancarada. Lá a gente entra com todos os excessos, com tudo que a gente para lá tá sempre aprovado, agora para entrar no céu é diferente. Deus seja louvado por isso. Deus seja louvado por todos os processos, por todos os tempos de espera, por toda a prova, por toda a aprovação e reprovação que a gente vai vivendo. Ele sempre nos dá uma nova oportunidade. Ele sempre nos fortalece para a prova. Agora, é sempre também uma escolha nossa ser como Davi. Né? Escolher buscar a presença de Deus, a face do Senhor. Amém, minhas lindas. Senhor, nós te pedimos que
nesse tempo de prova, de dificuldade, o Teu Espírito Santo nos visite. Nos visita, Senhor, fala conosco através de tudo isso, que a gente saiba identificar na nossa vida as estações, os tempos de prova, os tempos de graça. Nós te pedimos, Senhor, que em tudo Tu nos guie, que Tu nos aproxime de Ti. Senhor, derrama sobre o nosso coração a fé, a esperança, ou também o dom da oração, o desejo, Senhor, de Te buscar. Até o nosso desejo, Senhor, e o nosso amor por Ti vem de Ti, Senhor. A gente é tão miserável, Senhor, sem a Tua graça. Derrama sobre nós a Tua graça, Senhor, e fortalece o nosso coração no dia de hoje, Senhor. Senhor, não nos deixa desistir. Senhor, derrama no nosso coração essa fé, essa esperança que havia no coração de Davi. Que a gente não desista, Senhor, que a gente siga, que a gente persista, que a gente siga em frente. Mesmo com as dificuldades, com as dores, que a gente siga em frente. Amém, Senhor. Bendito e louvado seja o Teu nome para sempre, a Tua misericórdia, o Teu amor, a Tua santa pedagogia que nos leva para o céu, Senhor. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, minhas lindas. Deus seja louvado para sempre. Compartilhem a live com as amigas. Que Deus abençoe nosso dia, Deus abençoe nosso final de semana. Semana que vem, as 4 últimas lives dessa campanha, tá? A gente vai fazer de segunda a quinta, né? Que semana que vem já é Semana Santa. Domingo agora, a gente já tem domingo de Ramos, né? Que a gente viva bem a nossa semana, tá bom, minhas lindas? Deus abençoe e até segunda às 7.